Ok? Olá, pessoal. Agora eu vou apresentar as ações realizadas pelo projeto Vale Sustentável. É um projeto executado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos, através do patrocínio da Petrobras. Esse projeto, Vale Sustentável, ele vem sendo patrocinado pela Petrobras desde 2013. E nós realizamos várias ações voltadas ao reflorestamento de áreas degradadas, fortalecimento da agricultura familiar, como também a educação ambiental. Então, agora eu vou apresentar um pouco dessas ações, que são voltadas justamente para reverter o processo de degradação do bioma Caatinga. Pode passar. Então, o Vale Sustentável, ele iniciou a partir de um diagnóstico que foi feito no estado do Rio Grande do Norte, que apresentou o estado de gravidade da área ambiental nos diversos municípios que o compõem, 167. Então, deu origem ao Programa Estadual de Combate à Desertificação. Então, a partir desse mapeamento, constatou-se que 97,6% do território potiguar está em susceptibilidade ao processo de desertificação. Então, em 2017 foi feito um mapeamento a nível de semiárido, cada estado encaminhou um especialista, e chegamos à conclusão, após a realização de vários estudos, que a situação da desertificação ela vem se espalhando por grande parte do território, decorrente das atividades humanas e também potencializadas pelas condições climáticas locais. Então, só aqui na região do Vale do Açu, foram extraídos em cerca de 30 anos, cerca de 3.307.000 metros cúbicos de lenha, que gerou uma área devastada de 55 mil hectares e deixou de ser aprisionado nessa vegetação cerca de 1.929.410 toneladas de carbono. Então, o projeto Vale Sustentável ele tem como objetivo recuperar as áreas degradadas das reservas legais e preservação permanentes através do enriquecimento da cobertura florestal, promovendo a formação de uma rede de coletores de sementes do bioma Caatinga e também incentivando práticas agrícolas sustentáveis e a educação ambiental. Então, para que essas áreas pudessem ser recuperadas, foram feitos todo um processo de identificação e demarcação das áreas de reserva legal, coleta de solos e análise, para que todas essas mudas que seriam plantadas, elas tivessem uma boa condição de crescimento. Então, o projeto, ele atua em 5 municípios, aqui no estado do Rio Grande do Norte, Alto do Rodrigues, Açu, Carnaubais, Itajá e Guamaré, e as ações de reflorestamento elas estão localizadas em 2 municípios. Açu, onde estamos recuperando cerca de 70 hectares, foram reflorestados, e Guamaré, 80 hectares. Então, contabilizando ao todo 150 hectares. A meta prevista durante o início do projeto era o plantio de 112.800 mudas e no final nós atingimos cerca de 127.370 hectares. Então foram reflorestados com a participação também das associações de mulheres que se engajaram também nessa causa, além de grande parte dos agricultores locais. Então aqui todo o trabalho que foi realizado, as comunidades rurais se envolvendo nas atividades de reflorestamento, isso é muito importante porque a comunidade passa a abraçar a causa ambiental, se identifica com aquele espaço, ela passa a protegê-lo, uma vez que aquelas ações que foram feitas têm o intuito de restaurar o ambiente onde elas vivem. Então, para que essas áreas pudessem ter uma boa recuperação, nós utilizamos vários tipos de tecnologias sociais consociados com outras técnicas, como o caso
do esterco bovino, que é muito comum aqui na região, a palha de carnaúba, que é uma árvore típica das regiões aqui do estado do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, utilizou-se como matéria orgânica, e também o hidrogel, que é um polímero retentor de água, que chega a absorver entre 400 e 700 litros de água. Ele não perde água nem por evaporação, nem por lixiviação, e só a planta retira a água dele nos momentos mais necessários, fazendo com que ela tenha justamente um reservatório de água à sua disposição. Então, todo esse processo culminou também com o monitoramento das áreas, que tem apresentado bons resultados. Ok? Então, o hidrogel é um importante condicionador de solo que retém grandes quantidades de água, dificulta a perda de nutrientes decorrentes do escoamento superficial e também por erosão, garante fornecimento contínuo da água para as mudas, reduz o consumo de água em cerca de 50%, aumenta a infiltração de água no solo, sem que haja evaporação ou infiltração rápida da mesma no solo, aumenta a taxa de sobrevivência das mudas e, consequentemente, diminui a taxa de mortalidade nos períodos mais críticos. O uso da cobertura morta nas ações de reflorestamento aumenta a quantidade de micro-organismos presentes no solo, protege o solo contra a ação dos ventos e das chuvas, evitando assim a instalação de processos erosivos. Diminui a temperatura do solo, dificultando a evaporação da água e permitindo o rápido crescimento das mudas, uma vez que a matéria orgânica passa a ser incorporada. A irrigação de salvação ela é realizada justamente nos períodos mais críticos, cerca de 15 a 45 dias, e é feito também por agricultores familiares. Aí, em conjunto com todas essas ações, realizamos o monitoramento das mudas plantadas nessas áreas. Esse monitoramento é feito por agentes ambientais capacitados pelo projeto, são alunos de escolas públicas e universidades que passam a interagir justamente com a comunidade nessas ações de proteção ambiental. Então aqui nós temos a imagem, cada pontinho desse foi uma muda que foi plantada no solo, em 2020. Ao longo dos 2 anos, nós restauramos cerca de 150 hectares de áreas degradadas. Okay. Pode passar. Aqui as mudas em desenvolvimento, essas mudas são monitoradas continuamente. Tá? Atuamos também na recuperação de mata ciliar no rio Piranhas-Açu. Essa ação é de grande relevância, uma vez que esse é o principal manancial que abastece grande parte das cidades no estado do Rio Grande do Norte, servindo para abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, cassinicultura, indústria, dentre outros usos. Okay. Então, aqui nós temos um exemplo claro de área restaurada pelo projeto Vale Sustentável. Essa experiência aqui no assentamento Professor Maurício de Oliveira, no município de Açu, essa área estava totalmente degradada em 2013 e aqui a foto em 2021, ela praticamente restaurada. Então, é possível recuperar áreas degradadas? Sim, desde que se tenha um planejamento, desde que se tenha um envolvimento por parte das comunidades rurais, e só assim o trabalho ele consegue dar frutos. Pode passar. Então, o projeto em 150 hectares recuperados, ele teve como primeiro ponto a realização do inventário florestal, para saber que tipo de mudas existiam naquele espaço, ou ainda existe, e qual a necessidade de incorporar novas espécies que já estão em extinção, como o caso da aroeira, da umburana, da baraúna, que são espécies que praticamente já estão quase extintas na região. Então, a partir desse inventário florestal, foi também, além da indicação dos tipos de mudas que seriam plantadas, conseguiu-se chegar à quantificação do carbono. Então, para medir esse carbono, foram feitos levantamentos em toda a biomassa existente naquela área, na copa das árvores, tronco das árvores, nas raízes, na necromassa
e o carbono também que foi absorvido no subsolo. Então nós chegamos cerca de 1.227 toneladas de carbono capturadas durante esse período. Então, para complementar as ações de reflorestamento, nós implantamos cerca de 5 meliponários com 15 colmeias em cada assentamento, como forma de polinizar essas áreas de reserva e também os quintais produtivos, uma vez que as abelhas nativas, no caso da jandaíra, ela é responsável por 30% da polinização do bioma caatinga. Então, além da polinização, a implantação desses meliponários vem gerando vários resultados, como a produção de mel, que é altamente proteica, um mel considerado medicinal e de alto valor. Enquanto um litro do mel da abelha ápis chega a custar R$30, o mel da jandaíra chega a ser comercializado até por R$200. Pode passar. Então aqui o exemplo, da produção de mel nas comunidades rurais, um ano depois da sua implantação. E esses meliponários as colmeias já vêm sendo multiplicadas entre os agricultores familiares. Então, dentro de pouco tempo, nós teremos muitas áreas povoadas por abelhas e geração de renda para essa população. Vou passar. Então, na área de formação, nós realizamos também cursos de conservação de recursos naturais e práticas agrícolas sustentáveis. Eram previstos a capacitação de 240 alunos, foram formados cerca de 415 ao total desse ciclo. Pode passar. Formação de agentes ambientais, 28 agentes ambientais formados. Esses agentes atuam no monitoramento das áreas de reserva, monitoramento dos quintais produtivos, hortas agroecológicas e também na parte de educação ambiental. Curso de conservação de recursos naturais, capacitamos cerca de 300 alunos, que são agricultores familiares que aprendem novas tecnologias sociais que podem agregar conhecimento na melhoria das práticas agrícolas, sem precisar desmatar as áreas para produzir. Pode passar? Então, o curso de conservação dos recursos naturais tem como intuito abolir o fogo, plantio de curva de nível, com o objetivo de evitar o surgimento de processos erosivos, consociação de culturas, rotação de culturas caracterizadas pela alternância de espécies. Ok. Aqui, as ações de meliponicultura, foram realizados cursos na área rural que contemplaram todos os agricultores familiares que tinham interesse em trabalhar com a espécie. Curso de coletores de sementes. Esse curso foi ministrado, a primeira versão dele em 2013, e agora em 2022 formamos cerca de 56 coletores de sementes que estão atuando justamente na coleta dessas sementes para a produção de mudas em viveiros. Okay. Então, gostaria de agradecer a todos pela participação e agora eu passo a palavra para a moderadora Silvana Patrícia. Então, estamos abertos a perguntas, questionamentos e contribuições.